Paz, gente, paz do Senhor, mais uma aqui podcast. Eu sou o pastor Diogo Rosa, apresentando mais um episódio de uma história incrível, uma história aí que com certeza vai edificar a tua vida, a tua família, né? Toda segunda-feira, gente, 8 horas da noite, a gente sempre traz um testemunho. Lá em Isaías 43:10 diz: Vós sois as minhas testemunhas para provar que eu sou o Senhor de todos os exércitos. A gente muitas vezes passa por muitas situações e não entende, mas lá na frente a gente vai ver que tudo aquilo que nós passamos é para gerar um testemunho. É dolorido? É, mas em compensação alcança e transforma a vida de muita gente através de que aquilo que um dia foi dor, mas vira bênção. Quero então aproveitar que você se inscreva no nosso canal, né? Acione o sininho aí, compartilha, agradecer todo mundo aí que tem mandado mensagem para nós aí, pessoal da Itália, pessoal lá de Londres, né? Pessoal do nosso São Paulo aí, várias cidades de São Paulo aí mandando mensagem também. A gente tá muito, muito feliz. Rio de Janeiro, nosso Brasilzão aí mandando mensagem, sinal de que aquilo que a gente tem colocado aqui para vocês, de compartilhar, tá dando certo, né? Vocês têm mandado para muita gente aí, tudo aquilo que vocês têm escutado aí no Maquir, e a gente está muito feliz, gente. Muito obrigado de verdade por acreditar nesse ministério, acreditar nesse projeto de Deus, que é de declarar aí ao mundo que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. Amém? Quero agradecer os nossos apoiadores: Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie Premium. Muito obrigado você que nos apoia, né? A gente agradece de verdade. E de repente você que quer nos apoiar vai estar passando aí nas nossas redes sociais, né? Entre em contato com a gente, vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente, para ajudar a gente aí cada vez mais se fortalecer, para estruturar e mandar essa mensagem para muitos e muitos lugares. Gente, hoje é uma história de uma pessoa assim muito especial, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira. Eu tenho certeza que você vai ficar impactada, né? No seu íntimo, em toda a estrutura, né? Eu fui um cara que acompanhei um pouco de longe, mas ao mesmo tempo de perto. Mas eu tenho certeza que é algo que vai edificar a sua vida. Então assim, ó, depois da mensagem dos nossos patrocinadores, Maquir Podcast. Raquel, misericórdia, mana, que prazer gigante ter você aqui. Muito obrigado pelo teu sim, né? Na realidade já era algo assim que a Kelly já tinha me comentado há muito tempo, né? De trazer, mas Deus, ele sempre prepara o momento certo, né? O tempo certo de fazer todas as coisas. Seja bem-vinda no Maquir Podcast. Que bom, que prazer estar aqui com vocês. É até meio clichê dizer essa frase, mas realmente o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. É verdade. E para mim é muito bom poder fazer parte desse podcast, poder contar para as pessoas aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém. Na nossa vida, porque todos nós estamos em construção, todos nós estamos vivendo um processo. Amém. Né? Não tem ninguém pronto. Aquele que está pronto já está lá em cima. Amém. Então, se nós estamos aqui é porque ainda há coisas que o Senhor tem para fazer e tem que aperfeiçoar em nós e através de nós. Então, para mim é uma honra estar aqui sempre com vocês, queridos. Pastora Kelly é uma Amém. Querida. Você é um cara muito de Deus. Amém, mano. Que mais para frente eu vou contar como eu conheci o pastor Diogo. Vocês vão achar essa história inusitada, mas realmente quando Deus quer fazer, Ele faz. É verdade. Verdade. Para quem não conhece, gente, a Raquel, ela é uma adoradora. Agora, pouco a gente estava comentando aqui que ela falou aqui, disse assim, eu me acho uma cantora muito fraquinha. Eu disse, meu Deus. A humildade dela tá assim, ó, lá em cima, gente. Porque realmente, mano, Deus te deu um dom, assim, incrível, assim. Eu sempre falo para Deus assim, Senhor, se o Senhor pudesse me dar o dom de cantar junto com pregar, não tem, é infalível, né, mano? Não tem como dar errado um David Keeler, pelo jeito, Sim. né?
Cara, o cara, ele tá cantando, e aí quando vê ele tá pregando, e quando vê ele tá pregando, e quando vê ele tá cantando. Não tem como dar errado, né, mana? Não, não tem, né? E o mais legal do David Keelan é que ele é um adorador rendido a Jesus, né? É. Quando você escuta as canções dele e as ministrações, elas são muito linkadas Aham. ali. Por quê? Porque é fruto daquilo que ele vive no quarto. Paulo Baruch também é assim, né? Sim, Baruch também. São pessoas simples, É. que eu já conheci de perto, Uhum. mas são pessoas que têm um coração entregue a Jesus. Né? E isso é muito bom, porque hoje em dia nós vemos muitos títulos, nós vemos muitos cargos, Entendi. mas nós vemos poucos corações. Né? E a palavra fala que o Senhor busca o quê? Um bom coração. Sim. Um coração rendido. Então, que o Senhor nos leve a esse tempo dessa geração de corações rendidos ao Senhor, de corações dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Eu acho que esse é o momento que o Senhor está levantando essa geração de adoradores. Amém. Mas tu acha, mano, agora, já começando de outro jeito, né, já que Deus tá abrindo essa porta aí, tu acha hoje que há uma dificuldade de pessoas com um dom extraordinário de louvar, né? Pô, a gente tem referências aí de que se perderam, se corromperam, no sentido que eu digo de ir para um outro lado, né? E querer fama, e querer aplausos, em vez de dar tudo aquilo que Deus deu para aquele que deu, né? Tu acha que é uma dificuldade gigante, assim, em relação a quem está em cima do altar, cuidar para não ser adorado? Sim, eu digo para você que, infelizmente, muitas pessoas hoje que estão dentro do altar, elas não têm a revelação de quem é Cristo. Uau, Por quê? Porque a revelação de quem é Jesus para você é o que te leva a adorar. amém, verdade. Porque quando Jesus pergunta para Pedro assim, quem você diz que eu sou? Uau, verdade. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acredito que isso tem que pulsar no nosso coração todos os dias. Porque nós revelamos na plataforma, no altar, aquilo que nós somos no secreto. Aquilo que nós fazemos para o Senhor no secreto é o que nos revela lá em cima. Então eu acredito que hoje o que falta para a igreja em si é uma revelação nítida de quem é Jesus. O que ele fez para você. Como é Jesus no seu dia a dia? Como ele se revela para você? Essa é a sacada de toda pessoa que deseja adorar. Se você deseja ser um bom adorador, você precisa ter uma revelação clara de quem é Cristo para você. Meu Deus, forte isso, né? E aí entra a distração, envolve um monte de coisa, né? Que impede essas pessoas de ter esse contato, né? Exatamente. Hoje em dia fala-se muito sobre graça. Uhum. Hoje fala-se muito sobre a hipergraça. Hoje em dia fala-se muito sobre que a graça nos alcançou, que a graça, com certeza, eu creio na graça de Deus, eu recebo a graça de Deus todos os dias. Mas a graça não é passaporte para pecado. Uau, verdade. A graça, pelo contrário, ela é um passaporte para que você seja santo. Você está liberado para ser santo. Porque antigamente o pecado nos dominava. Mas a palavra diz o quê? Porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Então eu deixo de ser legalista para viver debaixo da graça. O pecado não tem domínio. Quem domina o pecado sou eu. Uau. O pecado não tem domínio sobre mim. Quando eu era um legalista, quando eu vivia na lei, o pecado me dominava. Sim. E eu tinha que sacrificar para que eu pudesse ter o quê? A limpeza do meu pecado. Mas hoje em Cristo, pela graça de Deus, nós temos domínio sobre o pecado. Uau. Nós nos consideramos mortos ao pecado e vivos para Deus. Então eu entendo essa graça de Deus. E quando eu entendo essa graça, ela começa a fazer parte da minha vida. E quando ela faz parte da minha vida, ela me transforma. E aí você consegue olhar para Jesus e o pecado não te domina. Porque quando você está olhando para Jesus, o teu foco está ajustado. E aí você não tem tempo para olhar as outras coisas. Meu Deus. Quando o teu foco está lá, a distração não te pega. Entendeu? Então o foco sempre é Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Independente dos percursos, né? Dos detalhes ali, dos buracos, das situações, né? Se tu olhar sempre para Cristo, vai dar certo sempre. Com certeza, nós somos carne. Sim. A gente erra, a gente está sujeito a apontar, a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a mentir, a gente está sujeito a enganar. A nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o Senhor fala, só eu.
conhece. Só eu consigo sondar o coração do ser humano. Então, o Senhor sabe aquilo que se passa dentro do teu coração. O Senhor sabe o que você viu, o que você não viu, o que você falou, o que você não falou. E é Ele que sonda o nosso coração. E é Ele que nos recompensa. Uau. Já começamos bem, mano. Sim. Raquel, cara, que nem a gente começou falando, né? Eu acompanhei um pouco da história, né? De perto, mas ao mesmo tempo de longe, né? A gente já entrou em batalhas de oração, né? Sim. E eu fico feliz demais, assim, não estamos nem indo pro final, mas eu quero te dizer isso, que assim, ó, eu fico feliz demais de ver a mulher que se tornou, porque no teu semblante tá diferente, sabe? E isso é extremamente, cara, importante, assim, numa pessoa posicionada, assim, né? A gente vê no semblante da pessoa. Conta pra nós essa história, né? Conta pra nós aí, que a gente sabe que não foi fácil, né? Mas hoje, pra tu tá do jeito que tu está, com a tua mente, né? Com uma sanidade incrível, né? Posicionada em Cristo, adorando do jeito que tu tá adorando. Como é que foi chegar até aqui? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Natural da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Sou de São Paulo, capital, mas com 5 anos eu fui pro interior. Eu sou filha de um casal de improváveis. Uau. Né? A minha mãe, até hoje, ela tem útero infantil, do tamanho de uma criança de 5 anos, então ela jamais poderia gerar. Né? Ela não, pelos meios naturais, ela não poderia ter filhos. Mas aí na lua de mel, ela engravidou do meu irmão, e ela voltou no médico, o médico repetiu os exames e disse, cuida como ouro, porque você não vai ter outro. E aí, quando meu irmão tinha 2 anos e 8 meses, nasceram as minhas irmãs gêmeas. E eles repetiram todos os exames. E minha mãe continuava com o útero do tamanho de uma criança de 5 anos. E antes de eu nascer, ela ainda teve uma ferida cancerosa no útero. E depois eu nasci. Então, realmente, eu sou filha de uma improvável. Deus. O Senhor realmente quis que a minha família, que a minha geração estivesse hoje aqui. Meu Deus. É só um propósito dele mesmo. E aí tá, como que os meus pais conheceram? Num baile. Meu pai era músico de baile e a minha mãe não podia ir em baile porque o meu avô era crente da congregação. Entendi. E ele não deixava, ele trancava ela em casa. E ela pulava a janela, batia na porta e falava, o senhor não deixou eu ir, mas eu tô indo, tá? E ia. E ela conheceu meu pai num baile. E quando meu pai foi se apresentar pro meu avô, né? Foi aquela coisa toda. Mas aí o meu avô, assim, ele foi num culto. E quem já foi em um culto da congregação cristã sabe como é. Sim. Que o ancião, quando entrega uma palavra, dificilmente uma palavra não se cumpre. E o ancião, não sabendo da história, pediu para ele ficar de pé e falou para o meu avô assim, não impeça esse casamento, porque eu tenho um propósito. Uau. E ele ficou meio assim, sem entender, porque ele falava, como que eu vou deixar minha filha casar com um cara que faz baile? Né? E como que isso pode ser de Deus? Mas ele ouviu, obedeceu e deixou meu pai namorar com a minha mãe. E aí, quando o meu irmão tinha 1 aninho, o meu pai, que já tinha tido um encontro com Jesus na adolescência, tudo, voltou para a igreja, voltou para Jesus. E nós fomos gerados nesse ambiente de casa, nesse ambiente de adoração, de louvor, de igreja. Na congregação? Não, nós fomos numa igreja em São Paulo chamada Igreja Evangélica de Pinheiros. Entendi. E nós fomos gerados nesse meio de igreja. Tanto é que, assim, hoje, se alguém me pergunta, pastor, tô falando sério agora, eu sou uma mulher, quando alguém me pergunta o lugar onde eu gosto de ir, eu gosto de ir na igreja. Ah, mas você não gosta de ir no shopping? Gosto. Gosta de ir no cinema? Gosto. Gosta de assistir um filme? Gosto. Mas o meu prazer é estar onde? É estar na casa do meu pai. Eu sou igrejeiro também. Então, eu gosto muito de estar na igreja, porque o meu ambiente, desde pequeno, foi na igreja. Então, eu cresci na igreja. Com 18 anos, eu fui convidada por uma banda gospel para fazer parte de uma banda gospel. E eu fui para São Paulo. Fiquei 4 anos e meio cantando com a banda Gerd, que a maioria das pessoas conhecem os louvores mais antigos. Deixa eu ver se tem algum louvor aqui, ó. Envia tua unção para curar. É um dos louvores deles. Eles cantam aquele louvor. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Nossa, esse eu me lembro. E eu fiquei com eles 4 anos e meio. Nesse meio tempo, eu fui funcionária da Graça Music, fazia os backings lá para eles. Fiquei com a banda Gerd, depois voltei para Ourinhos para estudar. Me formei em gestão de recursos humanos. Em Ourinhos, eu estava numa igreja e foi onde eu conheci o meu ex-marido.
que atualmente é meu ex-marido, Entendi. mas foi onde eu o conheci. Ele era guitarrista na igreja. Entendi. Tá? Depois que eu conheci ele um pouco, a gente começou a conviver um pouco, eu fiquei sabendo que ele estava em fase de remissão da droga. Mas quando a gente é mais novo, quando a gente não tem muita maturidade, muito entendimento do campo onde você está entrando, você acredita no amor. Sim. Você acredita que o amor cura tudo, que o amor sara as feridas. E realmente, quando a gente deixa o amor, que é o amor do Senhor, não o amor de uma pessoa, Sim. consegue tratar as nossas feridas. E aí eu conheci o Samuel, nós começamos a namorar, tudo bem dentro do padrão, tudo bem correto dentro da igreja. Nós namoramos 1 ano e 7 meses, nós ficamos noivos, nós nos casamos no altar, eu me casei de noiva. O meu pai me levou no altar. O meu pastor fez o meu casamento. Tudo bem certinho, bem correto. Me casei. Com 6 meses de gravidez, de casamento, eu engravidei do José, que foi meu primeiro filho. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito eufórica. Falei, nossa, meu Deus, meu sonho era ser mãe. Com 30 anos, eu fui mãe do meu primeiro filho. Só que o que aconteceu? O Samuel teve uma crise de euforia. E aí ele foi pra droga. Com 6 meses de casado. E aí eu me vi num buraco, como se tivesse aberto um chão para mim. Por quê? Porque daí o meu casamento começou a ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. O que são esses altos e baixos? 6 meses ele ficava bem, vou ficar bem, ele se posicionava, ia para a igreja, e vamos acontecer, Jesus vai fazer. Dava 6 meses, ele falava, cansei. E aí caía com a droga de novo, e ficava com a droga 6, 7, 8 meses, afundado na droga. Usando direto. E aí, o que acontecia? Ele não ia para a igreja e ele não deixava eu ir. Muitas vezes, assim, eu tinha que sair do ministério, eu tinha que pedir afastamento, porque ele não ia e não deixava eu ir. E eu não podia continuar no louvor. Tudo aquilo que eu começava, de repente eu tinha que parar. Por quê? Porque ele falava, não, você não vai na igreja, você vai ficar indo lá para ver o quê? Para ver quem? Jesus está aqui, em casa, você não precisa ir na igreja. Entendi. E aí começou aquele martírio na minha vida, porque, é como eu disse, criada em berço evangélica, criada por pastores, meu prazer era estar na igreja. E a primeira coisa que o inimigo conseguiu foi te tirar. Foi me tirar de dentro da igreja, do ambiente da igreja, porque ele sabia que ali era o meu lugar de proteção, era o meu lugar de segurança, é onde eu me sentia segura. Então, quando a gente tem o nosso lugar de segurança, a primeira coisa que Satanás ataca é esse lugar. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes o teu lugar de segurança não é a igreja, mas o teu lugar de segurança é a tua família. Muitas vezes o teu lugar de segurança é o teu dinheiro. Muitas vezes o teu lugar de segurança são seus amigos. E o inimigo não vai escolher. Ele vai ver a tua área de segurança e ele vai atacar a tua área de segurança. Mas quando nós temos um projeto firme no Senhor, ele consegue entender e elimina por um tempo. Mas depois disso, a gente volta para o propósito. Nossa, forte isso, hein? Então, quando eu comecei a entender isso, o José já tinha nascido, o José já era um bebê, e ele sempre falava para mim assim, pastor, eu vou dar um tempo. Ele nunca me disse eu vou parar. Porque apesar de ele ser tudo o que ele foi, ele era uma pessoa de palavra. Se ele falava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia. Se ele falava, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Mas ele nunca disse, eu vou parar. Ele sempre disse, eu vou dar um tempo. E ele dava um tempo, a gente ia para a igreja, se levantava financeiramente, levantava no ministério. E aí, de repente, chegava num lugar, a frustração vinha, o desânimo vinha e a droga vinha junto. Então, eu sei que muitas pessoas conhecem o lado do drogado, mas muitas pessoas não conhecem o lado da família do drogado. É verdade. Que se fere muito mais do que o próprio Nossa, drogado. É verdade. A gente vive um momento de privação da nossa vida, porque a gente deixa de viver a nossa vida para a gente viver a vida da pessoa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito livre. Eu fui criada na casa de um pastor, então nunca ou almoçou ou jantou alguém de fora na minha casa. Sempre tinha gente. A minha casa sempre era lotada de gente. Então, a gente sempre gostou de receber pessoas, a gente sempre gostou de estar com pessoas. E, de repente, eu estava casada com uma pessoa que era usuária e não deixava eu receber ninguém em casa. Por quê? Porque eu ia atrapalhar o momento dele.
Nossa. Então, eu tive que aprender a viver trancada dentro de casa como um filho pequeno. Eu não podia sair, muitas vezes, porque se eu saísse... Eu não sei se o senhor já viveu isso, mas a droga acho que parece que causa um efeito em você de um ciúmes doentio. Você fica doente. E eu não podia sair. Tinha dias que ele tinha ciúmes de eu conversar com a minha mãe. Eu falava, eu vou ligar para minha mãe. Ele falava, vai falar o que com ela? Não precisa falar nada com ela, conversa comigo. O que você quer falar? Misericórdia. Então, assim, era literalmente uma caverna. E as pessoas falam muito sobre codependência, as pessoas falam muito sobre, a pessoa que está na família de um drogado é um codependente, mas eles não entendem o peso disso. Verdade. Eles não entendem o peso que a gente carrega, o fardo pesado que a gente carrega nas costas, porque você leva a tua vida e leva a vida do drogado junto. Por quê? Porque você é apontado. Casou com um drogado porque quis. Primeira coisa que eles falam. Devia ter visto bem antes de casar. Né? Mas eu passei por tudo isso. Eu vivi 10 anos casada com Samuel. Eu tentei de todas as maneiras 10 anos. Mas aí, assim, pastor, nesses 10 anos a gente ficaria aqui horas falando sobre tudo aquilo que eu passei. Mas eu vou tentar contar as fases mais difíceis. Para vocês entenderem o que é uma codependência. Depois de um tempo de casamento, eu acostumei a não ir na igreja. Eu acostumei a receber de casa. Então, todas as vezes que a gente começava, de novo, que ele se levantava e que ele queria ir para a igreja, daí quem não queria era eu. Porque eu falava assim, eu vou passar por todo esse processo de novo, eu já sei. Daqui a um tempo ele vai falar que ele não vai mais. Eu vou me sentir envergonhada e eu vou ter que sair do ministério, eu vou ter que sair de tudo, então eu não vou mais. Caramba. Então a gente passa a viver a cabeça do drogado, ela passa a fazer parte da nossa vida. Porque a gente já começa a pensar lá na frente. Eu não vou fazer isso porque lá na frente ele vai cair e aí eu vou me envergonhar, eu vou envergonhar o meu filho, porque daí o meu filho também começava a ir na igreja, começava a ir no Kids, começava a fazer amigo, de repente eu não podia mais. O projeto de Satanás é desestimular todos que estão em volta. Exatamente, porque sempre disse, a minha paixão é estar na igreja. O meu amor é todo direcionado para Deus, para as coisas de Deus. Eu amo servir. Mas o inimigo, ele quis fazer o quê? Ele quis me tirar do meu meio, porque quando eu não estou no meu meio de segurança, eu sou uma presa fácil. Caramba. Eu sou frágil. E aí eu comecei a viver dentro de casa a minha dependência emocional. Porque daí você passa de ser codependente para dependente emocional da pessoa. Porque você começa a pensar assim, ó. Ele não vai na igreja? Eu sou uma mulher sábia, eu preciso edificar a minha casa. E se o meu marido, que é o sacerdote, está dizendo para mim que não é para eu ir, eu não vou. Eu começo a dar desculpa para mim mesma. Eu começo a criar coisas que é bem assim mesmo. na minha mente. Não, mas eu não tô fora da palavra. Sim. A gente fala assim. Se ele falou para mim que não é para eu ir, eu não tô fora da palavra, então eu não vou. E aí você começa a se distanciar do corpo. O que acontece? Um graveto fora da brasa, esfria. E eu fui perdendo o amor pela casa de Deus. Eu tentei proteger, eu tentei fazer tanta coisa com ele, para estar junto com ele, e eu acabei me perdendo. Entendeu? Eu cerquei de cuidado, eu cerquei de amor, eu não deixava as pessoas falarem, eu já não podia receber ninguém em casa. Depois do culto, muitas vezes o meu ex-marido era uma pessoa muito introvertida. Então, raramente ele gostava de sair ou de ir em algum lugar depois do culto. Ele gostava de ir para casa. E eu sou do povão, eu sou da festa, eu gosto de estar no meio de gente. Tanto é que eu me formei em gestão de recursos humanos, eu gosto da galera. Eu gosto de estar no meio de todo mundo, e ele não. Então, durante 10 anos, eu vivi dentro de uma prisão que não era minha. Eu era inquilina de uma prisão. Então, assim, quando o meu filho nasceu, quando o José nasceu, ele acompanhou o parto. Esteve no parto. A minha sogra, na época, ficou comigo, porque ele não podia ficar, o homem não podia ficar no quarto. Ela ficou comigo. Mas a gente sabia que ele foi passar a noite em casa porque ele usa droga. No dia do nascimento. No dia do nascimento. E, poxa, tudo que uma mãe, tudo que uma mulher espera é uma cobertura.
Naquele momento, você está num momento de fragilidade, você acabou de ter um bebê, e tudo que você quer, as pessoas que você ama perto de você. E isso, todos esses momentos, eu posso te dizer que a droga roubou de mim. Uau. Por quê? Porque eu decidi viver esses momentos. Porque eu sou uma pessoa, uma mulher decidida, posicionada, mas eu decidi ter um filho. E se eu decidi ter um filho, eu decidi passar pelo processo de ser mãe. E eu falo que Jesus é incrível, porque quando você engravida e quando a criança nasce, nasce uma mãe. São 9 meses em que você aprende a amar, que você aprende a cuidar, que você aprende a respeitar. Então, assim, eu posso te dizer que a maternidade me transformou a partir daí. Porque eu tive que aprender a cuidar de um filho sozinha. Porque eu não tinha apoio emocional, eu não tinha apoio financeiro muitas vezes. Porque ele falava que ele tinha os aluguéis que ele recebe do pai, que ele recebe de herança do pai, só que gastava muito mais com a droga. Então, eu sempre tive que ser provedora. Eu sempre tive que estar nesse lugar de proteger o meu filho, de prover para ele. Então, na realidade, você vive um casamento que não é um casamento, é uma conveniência. E aí, depois de um tempo, pastor, você começa a entender assim, ó, essa situação não vai mudar. Então, eu vou viver assim mesmo. Se Deus permitiu que eu casasse, é porque Ele não se importa que eu viva assim. E aí você começa a questionar a tua salvação. Você começa a questionar o amor de Deus sobre a sua vida. Você começa a questionar por que Deus me permitiu casar com Ele, então. Por que Deus não faz alguma coisa? Porque você saiu do ambiente da igreja. Então, você saiu do ambiente que fortalecia a tua fé. Você se fechou. Você está sozinha. Você perdeu a comunhão, a primeira coisa que você faz é questionar. Porque os filhos, eles não questionam o pai. Os filhos adoram o pai, independente da situação. Mas quando você sai da condição de filho, você começa a questionar por que o pai me trata assim. Por que o pai fez isso por um e não faz por mim? É a mesma questão do filho pródigo, pastor. Sim. O filho pródigo saiu e voltou, e o filho que sempre esteve dentro de casa falou o quê? Poxa, eu sempre tive aqui, meu pai nunca fez isso por mim. E aí vai o meu irmão, gastou todo o dinheiro, ficou lá na rua com as prostitutas, fez o que fez e voltou. E a hora que ele voltou, meu pai colocou um anel no dedo dele. Meu pai deu uma vestimenta nova para ele, deu uma festa para ele, nunca fez isso por mim. E muitas vezes a gente nos conhece, a gente tem a nossa posição em Cristo, a gente não usufrui dela porque a gente não quer. Porque a vida pesou tanto a gente, as situações pesaram tanto, que a gente começa a questionar. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está me vendo? Quando você se afasta da comunhão, você se torna uma presa fácil. Vem um nível de orfandade terrível, né? Exatamente. Por quê? Porque você já saiu da tua zona de proteção. Né? Você está ali em comunhão com seus irmãos. O que no Salmo 133:3 fala o quê? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Porque ele fala onde? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vitória. É ali, é na comunhão. É ali na comunhão que a gente vence batalhas. Então, eu digo para você hoje que está afastado da igreja, que não vai na igreja, que a pandemia te acostumou a ficar dentro de casa, volta para o corpo. Porque existem bênçãos que só são liberadas quando você está no corpo. Uau, verdade. Então volta porque tem casa para você, volta porque tem mesa para você, tem o teu lugar reservado, sabe a tua cadeira, a tua posição na mesa, ela tá lá. Quem saiu da posição da mesa foi você, então volta para a mesa, porque Deus tem um banquete preparado para você, e não é só um não, todos os dias Ele tem um banquete preparado. Amém. Então, eu comecei a viver essa orfandade. E eu, assim, me afastei mesmo. Me afastei e fiquei, assim, revoltada com Deus. Porque, pastor, a minha história até então era uma história tão bonita. Eu sou filha de pastora. Com 3 anos eu cantava no altar. Com 5 anos eu ia para congressos da igreja, eu cantava. Então, eu sempre tive uma vida, assim, de tipo assim, ela era a princesinha, sabe, do papai. Eu era a última filha, filha mais nova. Meu pai andava comigo para todo lugar. Eu era o xodó do meu pai. E, de repente, meu pai vai e me entrega na igreja para um cara.
E eu me lembro, até me emociono, porque quando ele me entregou para ele, quando ele abraçou ele, ele falou para ele assim, ó, até hoje eu cuidei dela e eu fiz de tudo por ela. Agora é com você, cuida dela para mim. E eu ouvi aquilo assim, eu falei, bah, aquilo vai tocar nele, ele vai aprender. Mas essa não era o molde de Deus, essa não era a maneira que Deus tinha para me tratar. Essa não era a maneira que o Senhor encontrou para me reposicionar e para me fazer a mulher que eu tenho sido hoje. Então é como aquele versículo que diz assim, foi necessário para Cristo atravessar Samaria. Foi necessário para mim passar por toda essa situação. Eu hoje não culpo Deus, hoje eu não culpo pessoas, eu não sou refém de situações. Hoje eu sou livre. Mas por muitas vezes eu questionei Deus pelos meus processos. E assim, te falo abertamente, sem medo. Orei pro meu ex-marido morrer muitas vezes. Muitas vezes. Porque eu achava que a minha libertação estava na morte dele. Eu falava assim, não, se ele morrer, os meus problemas estão resolvidos. Meu Deus, Raquel. Depois de um tempo, você começa a amar, mas você entende assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com aquilo que eu prometi no altar? O que eu estou fazendo? E aí você começa a questionar muitas coisas. Na realidade era um grito de socorro, né? Sim. Essa oração. E eu orava e falava, Senhor, tudo bem, eu errei. Porque o Senhor não é responsável pelas nossas escolhas. Eu falo hoje pra você sem medo de errar. Deus não tem um homem e nem uma mulher preparado pra ninguém. Deus tem um perfil. Verdade. Qual é o perfil do Senhor para um homem e para uma mulher? Íntegro, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Se você procurar uma pessoa assim, dificilmente você vai viver um fracasso. E possivelmente você vai viver um sucesso. Porque a Bíblia deixa um manual. Então Deus deixa um manual pronto para você. Quem decide é você. E eu decidi me casar com Samuel. Mas assim, Ana, você acredita que o seu casamento foi um erro? Não, eu acredito que meu casamento foi um treinamento. Foi uma escola de treinamento. Por quê? Eu acredito no casamento. Eu não sou uma pessoa hoje que me frustrei com o casamento e que falo para ninguém casar. Pelo contrário. Sim. Eu digo, encontrem uma pessoa reta, honesta, temente a Deus. Um homem de Deus se case e tenha a experiência de viver um casamento. Porque um casamento em Deus é a melhor coisa que existe. Uau. Isso não me tornou amarga. Isso não me fez não celebrar a vitória dos meus amigos, não celebrar a conquista das pessoas. Nós passamos pelos nossos processos e aprendemos com ele. E eu aprendi com o meu processo. Aprendi a viver muitas vezes sozinha. Aprendi a estar e celebrar aniversários com meu filho, que meu ex-marido não estava. Meu Deus. A celebrar momentos de Páscoa, que ele não estava. Natal, ele nunca gostou de comemorar. Nunca. E a minha família sempre fez Natal de ter 50, 70 pessoas dentro da minha casa. Era aquela coisa, aquela familhona, aquele monte de gente de ter Natal, de eu passar eu e o José chorando. Porque ele não deixou eu ir na minha mãe. Não, você não vai. Eu não vou, você não vai. E se eu ficar aqui em casa sozinho, todo mundo vai saber que eu tô aqui usando droga. Então você vai me proteger e você não vai. Nossa. Então, assim, quando você decide estar do lado de uma pessoa que é usuária de droga, você está decidindo se abster da tua vida. Você está dizendo assim para você, eu estou decidindo não viver a minha vida. Eu vou viver a vida do outro. E foi isso que eu vivi. Formatura da escola, ele não estava. Páscoa nunca esteve. Dia das Mães, Dia dos Pais, poucas situações. Eu posso contar nos dedos as que foram. E aí, quando eu engravidei da Manu, a gente estava num tempo ótimo na igreja. A gente estava no Bola, lá em Bauru. Uma super de uma igreja. Estávamos sendo muito bem assessorados, muito felizes, muito tranquilos, mas... Tem sempre um mas, né? A gente estava andando um dia no calçadão de Bauru e ele reencontrou um amigo de Ourinhos que estava morando em Bauru e que tinha uma barbearia. E esse amigo chamou ele para ir jogar bola. E ele foi jogar bola. E depois de jogar bola, eles foram cheirar cocaína.
E aí, dessa recaída com a cocaína, ele voltou para a pedra. E ali ele ficou afundado. Bem afundado. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, se o Senhor não matou ele. Orando assim mesmo. Se o Senhor não matou ele. Se eu não consegui me separar dele até hoje, porque eu tentei me separar 4 vezes. Ele ia na porta da casa do meu pai. Ele fazia escândalo. Ele ficava lá chorando. Assim, N situações em que fui muita vergonha para minha família. Então, aí, depois da 4ª vez que eu tentei me separar, eu falei, bom, eu não vou fazer isso mais com a minha família. Eu vou ficar com ele. Vou ficar com ele até o final, porque ninguém me obrigou a casar. Então, eu vou ter que ser mulher e assumir isso aí. Pegar essa cruz e ir. E eu amava ele, tá, pastor? Sim, Sempre eu amei. acredito. Sempre amei muito ele. E porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar. Sim. Quando a pessoa está bem, quando ela está mal. Eu amei muito Samuel. Amei com todo o meu coração. Só que quando eu engravidei da Manu, algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. Porque eu estava na igreja, estava dentro do corpo novamente. E o Espírito Santo começou a soprar dentro de mim. Filha, chega. E ninguém acredita. Porque até então todo mundo fala assim, não, casamento é para sempre. Você tem que viver para sempre com a pessoa. Você tem que orar. Você tem que ser uma intercessora. Eu sempre ouvi pessoas, ouvi mulheres, seguia pregadoras, que sempre falavam para mim, não, casamento é para sempre. E em algumas situações, eu também fui ameaçada por ele. Porque ele falava assim, ó, separação não existe. Casamento é até que a morte nos separe. Então, querida, ele falava para mim desse jeito, pra gente se separar, um dos dois vai ter que morrer. Quem tem ouvidos que entenda, né? Então, eu ouvi isso muitas vezes e eu tive medo muitas vezes. Muitas vezes. Pastor, eu já vivi situações de traficante encostar um caminhão na porta da minha casa e falar, eu vou levar tudo que você tem porque o teu marido me deve. Meu Deus. E eu, naquela hora, tive que me levantar e falar para ele assim, não, você não vai levar nada do que tem aqui dentro, porque o que tem aqui dentro é meu, não é dele. Eu tenho filho e eu preciso cuidar dos meus filhos. E tudo que eu tenho aqui dentro é meu. Nada do que tem aqui dentro é dele. Então, se você levar, você vai estar levando uma coisa de uma pessoa que não te deve, indevida. E ainda jogava pro lado deles, que o mundo do crime é organizado. Falava assim, vocês sabem que se vocês tirarem daqui de dentro alguma coisa de alguém que não deve para vocês, vocês vão ser penalizados depois. E aí o cara falou, não, mas eu vou tirar. Eu falei, então eu vou chamar a polícia, nós vamos resolver aqui agora. E o cara foi embora, não levou nada e disse para mim, eu vou matar ele. Porque ele me deve, ele não tem como pagar, eu vou matar ele. E eu falava para ele, é um favor que você me faz. Falei isso pro traficante umas 2 ou 3 vezes. Faz isso para mim, por favor. Eu falava isso. De tamanha era a dor que eu carregava. De tamanha era a frustração que eu carregava. Eu não falo isso para vocês com orgulho. Sim. Eu falo isso porque isso foi uma dor que eu carreguei durante muito tempo. Um dia o meu carro foi para Biqueira. E eu subi o morro e fui buscar. Então eu falo assim que aquela menininha, aquela princesinha do papai, jamais viveria isso. Jamais faria isso. Mas eu tive que me posicionar para cada situação. E o Senhor foi me ensinando com as situações como eu deveria agir. Eu recomendo para alguém subir na biqueira hoje e buscar alguma coisa? Não, não recomendo. Não recomendo para ninguém, mas foi o que eu precisei passar. O Senhor precisou trabalhar esse caráter em mim hoje, resolutivo. Um caráter de uma pessoa que decide, porque hoje eu sou sozinha. Então hoje eu tenho que ter poder de resolução com os meus filhos. Eu tenho que amar, mas tenho que dizer não. Eu tenho que ser a figura do Espírito Santo, mas eu tenho que ser a pessoa que coloca ordem. Então, naquele momento, eu não entendia, mas hoje eu entendo que o Senhor estava me forjando para me tornar a mulher que eu precisava ser para eu viver hoje. E eu subi na biqueira, pastor, e fui buscar o meu carro. E cheguei lá, o disciplina me atendeu e disse para mim, quem é você? Eu falei para ele, eu sou a dona daquele carro ali. E eu vim buscar o meu carro. Aí ele falou, peraí, mas esse carro não é seu. Eu falei, faz favor, abre o carro, olha o documento ali. No nome de quem que tá. E olha o documento aqui.
aquele carro é meu. Eu vim buscar o meu carro e eu vou descer com ele. Aí o cara olhou bem pra mim e disse pra mim assim, mas quem me entregou esse carro foi o mineiro. E ele me deve uma boa grana. Eu falei, então, mas o documento comprova que esse carro é meu. E eu vou descer com ele daqui, eu vou descer com ele agora, porque eu preciso do meu carro. Aí ele chamou o chefe do chefe. O cara chegou pra mim e falou pra mim, mocinha, tu é muito corajosa, né? Porque você sabe que você pode não descer daqui, né? Aí eu falei pra ele, e você não sabe quem tá me esperando lá embaixo? Falei pra ele, você não sabe quem eu avisei que eu ia subir aqui e que se eu não descesse, que alguma coisa ia acontecer. Falei pra ele, tem pelo menos 2 delegados, tem um juiz sabendo, tem polícia, tem todo mundo sabendo que eu subi esse morro. E bem naquela hora, pastor, não sei se foi Deus, eu tenho certeza que foi, né? Me passou um helicóptero da polícia sobrevoando, assim, ó. O cara olhou assim, assustado, olhou pra mim e falou, pega esse carro e some daqui. E eu não tinha ninguém avisado que eu tinha subido lá. A única pessoa que eu avisei foi o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, vai comigo. Amém. Porque eu preciso resgatar o meu carro. Então foram situações inusitadas e que eu não recomendo para ninguém. Mas hoje eu vejo que essas situações forjaram meu caráter. Eu precisava instruir um homem. O José hoje tem 13 anos. Vai fazer 14 anos. É um menino de Deus. É um rapaz que viveu tudo isso comigo. E que continua amando Jesus. Amém. Um cara que entendeu o propósito dele de estar aqui. Um cara que sabe que vai ser um grande advogado. Amém. Assim como Deus disse para ele. Uma vez Deus usou um profeta e disse, José, você vai ser um grande advogado nessa cidade, porque eu vejo em cima da sua cabeça uma placa bem grande, preta e dourada, escrito advogados. Falou para ele assim, as pessoas olham para sua família hoje, elas não dão nada para sua família. Mas você vai ser um grande advogado. Uau. E ele recebeu aquilo no espírito dele tão forte que ele não tem dúvida que ele vai ser um advogado. Porque ele entendeu a palavra de Deus e ele recebeu a palavra. Então, eu acredito no tempo que o Senhor gerou para poder viver uma promessa. E o tempo da promessa é tão difícil, pastor. É difícil, é dolorido. É dolorido. Mas um dia eu me posicionei. Quando eu engravidei da Manu, eu passei uma gestação muito difícil, porque eu desenvolvi diabetes gestacional, eu já tinha as plaquetas baixas, eu sou plaquetopênica, então para quem conhece sabe que plaquetas baixas é um risco muito grande para uma cirurgia. E eu tenho tireoide, então se tornou uma gravidez de risco. Sem contar que é um outro testemunho que dariam horas aqui também, é que a junção cromossômica minha e do Samuel na concepção é Down. Nós não temos a menor possibilidade de ter um filho normal. Meu Deus. E, inclusive, eu perdi um segundo filho. Quando o José tinha 4 anos, eu engravidei. E eu perdi o bebê no velório do meu pai. E a gente já tinha todo o diagnóstico de que essa criança era Down, que ela tinha uma hidrocefalia e que ela tinha desenvolvido várias anomalias ali naquele momento. E porque todo o meu tratamento foi no hospital escola, eles fizeram toda uma varredura e todo um estudo para saber o que tinha ocasionado da criança ser assim. E eles me entregaram documentos que diziam que a junção cromossômica minha e do meu marido na concepção era Down, então que não existia possibilidade da gente ter um filho normal. E o José é super normal. Meu Deus. Super inteligente. Quando eu engravidei da Manu, eu tinha muito medo. Então, eu fiz 8 ultrassons para saber se realmente a Manu era perfeita, para saber se tinha algum problema. Porque o que eu queria saber não era se tiver algum problema, meu Deus, como eu vou agir. Não, estava disposta a amar. Sim, sim. Porque filho a gente ama, independente se é, né, Sim, se sim. é uma criança especial, se é portadora de alguma deficiência, se posso dizer assim. A gente ama, nasce da gente. Então não tem como a gente não amar. Mas eu quis fazer todos os ultrassons para saber se era normal. No último que eu fiz, daquelas veias do coração, pra gente saber tudo certinho, eu falei, doutor, é normal? Ele disse para mim, 100% normal. Não existe possibilidade nenhuma dessa criança não ser 100% normal. Então, Jesus gerou um milagre.
E o meu casamento hoje, eu digo para vocês sem medo de errar, que o meu casamento gerou 2 milagres. Uau. Fora todos os milagres que eu vivi todos os dias, porque uma pessoa que está junto de uma pessoa que faz ingestão de crack, ela tem uma deficiência pulmonar. Isso não tem como, é provado pela medicina. Sim. Que o José poderia ter problemas e ele nasceu perfeito. A Manu poderia ter problemas e ela nasceu perfeita. E quando eu estava grávida de 7 meses, um dia eu morava num sobrado lá em Bauru. Eu esperei o Samuel chegar, ele chegou 3 da manhã. E eu falei para ele, senta aqui que eu quero falar com você. Porque Deus já tinha me dito, tá no fim. E ele falou para mim, agora que eu tô na fissura, que eu tô doidão pra usar, você quer que eu sente pra conversar com você agora? Eu falei, agora, vai ser rápido. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um prazo. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra ou você largar a droga, ou você deixar a sua família pra gente poder viver. Porque eu tô vivendo a tua vida há 10 anos, eu não aguento mais. Eu preciso viver, Samuel. Aí ele, querendo terminar a situação rápida ali, falou, tá, até a Manu nascer. Se até a Manu nascer eu não melhorar, eu deixo você ir embora, vai viver com a tua mãe, vai ver tua vida, vai ver tuas coisas, e pra mim, tá bom assim. Eu falei, ok, até a Manu nascer. E pela primeira vez eu falei com ele sem chorar, então ele se assustou muito. Porque sempre que eu ia falar, eu chorava muito, né? E dessa vez não, eu falei com muita firmeza, olhando nos olhos dele, e falei, ok, até a Manu nascer. E aí eu estava grávida de 7 meses, como eu tive diabetes gestacional, na próxima consulta que eu fui, a médica marcou a cesárea. Ele entrou em pânico. A minha tia foi, daqui de Balneário, ela foi pro meu chá de bebê, e ela ficou na minha casa por uns dias. E um dia ele acordou de manhã, fez café para ela, e disse para ela, tia, pelo amor de Deus, me ajuda. A Raquel vai largar de mim. Aí ela falou para ele, imagina, a Raquel te ama. Ela não vai te largar. Ela tem princípio. Ela não vai te largar. Ele falou, não, mas ela vai. Porque ela falou, olhando no meu olho, que ela tá cansada. Ele falou, tia, é muito tempo. Me ajuda. Aí foi quando ela falou para ele, olha, a minha igreja tem uma casa de recuperação lá em Balneário Camboriú, que é o CT da Luz da Vida. Eu posso pedir e conversar com a pastora Rosa. Só que como é uma casa que não se cobra para estar lá, tem muita gente na fila. E naquela época tinha mesmo. Tinha. E a minha tia olhou a fila, tinham 417 pessoas na fila para poder entrar para casa. E a minha tia foi e falou com a pastora Rosa. A pastora Rosa disse, eu vou orar. E se o Senhor me der o sinal, eu vou intervir. E a pastora Rosa orou, chamou minha tia e disse, eu vou conseguir uma vaga para ele. E 2 dias antes da Manu nascer, o Marcelo ligou para ele, Uau. Da casa de recuperação, e disse para ele, tu tem que estar aqui dia 26. A gente morava em Bauru, no interior de São Paulo. E ele disse assim, a minha filha vai nascer dia 20. O Marcelo falou para ele, cara, tava no Viva Voz, quem quer faz. Quem não quer arruma uma desculpa. Você vai ter a vida inteira para ver tua filha. Vai em busca da tua recuperação. E aí a Manu nasceu, ele não quis assistir o parto, não estava lá novamente, passou a noite inteira usando droga. E a minha filha nasceu e a minha mãe estava comigo. No parto, ficou comigo, internou comigo, ficou comigo o tempo todo. Mas o fato da minha mãe estar comigo é um outro testemunho, pastor, que é o que eu te digo, Deus não erra. Tudo que ele faz de maneira perfeita. A minha mãe um dia orou e fez ao Senhor a seguinte oração, Senhor, eu quero estar num lugar onde eu tenho certeza que o Senhor está. Eu não quero ter uma imagem distorcida, eu não quero que seja algo da minha cabeça, eu não quero estar num ambiente em que eu tenha dúvidas, mas eu quero um dia, Senhor, estar num ambiente em que eu tenha certeza que o Senhor está. E o Senhor disse para ela, então, ok, você vai para uma sala de parto. Meu Deus. Porque lá você vai ter a certeza que eu estou, porque sou eu que sopro o fôlego de vida. Meu Deus. E você vai ver. Então, quando o meu ex-marido disse, eu não quero assistir,
A minha mãe automaticamente disse, então tá, então eu vou assistir. É pra mim. Porque eu sei que é esse momento que Deus quer gerar em mim. Então minha mãe chorou muito, porque a Manu nasceu com 2 circulares de cordão. Ela, assim, é uma improvável também, nasceu roxa. E o médico tirou ela, viu que tinha uma circular de cordão, desceu, tirou o cordão, subiu de novo, viu que tinha outra, tirou e a Manu nasceu. E minha mãe falou, eu vi exatamente a hora em que ela começou a respirar. Que cortou o cordão, ela... E começou a chorar. E ela falou, naquele momento eu me arrepiei, assim, da cabeça aos pés, porque aquele momento eu entendi que Jesus estava ali. Uau! Porque ele soprou nas narinas da Manu o fôlego de vida. E ela falou, foi a melhor experiência da minha vida, porque eu senti, de fato, Jesus ali, naquele momento. Então eu falo que o lugar onde nasce uma criança, hoje, é um lugar onde eu tenho plena convicção de que Jesus está. Porque ele é o dono da vida. E é ele que pode soprar o fôlego de vida. Meu Deus. E a Manu nasceu e mais uma vez ele não estava lá. Mas a minha mãe estava. E Jesus estava lá. Amém. E o mais importante da festa, o convidado de honra era Jesus. Uau. E ele nunca decepciona. Amém. Quando a gente convida ele para estar na nossa vida, os nossos planos nunca serão frustrados. Porque ele sempre vai estar lá. É a marca que Jesus tem dentro de nós, é que quando ele foi para o Pai e ele deixou o Espírito Santo, ele disse assim, vocês nunca vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se existe uma certeza dentro de nós, é que o Senhor está conosco. E eu vivo essa certeza hoje, todos os dias. E a Manu nasceu na quarta-feira. Ele pegou o ônibus 2 dias depois e veio para Balneário Camboriú. Eu visitei Balneário Camboriú em 2009 e disse assim, um dia eu vou morar nessa terra. Uhum. Um dia Deus vai me trazer para cá. E eu vim. Vim para Balneário, cheguei aqui dia 6 de junho de 2020, em plena pandemia. Que loucura. A gente viveu uma pandemia e foi uma coisa muito complicada para todo mundo. Com 15 dias que nós estávamos aqui, todo mundo pegou Covid, inclusive a Manu, ela tinha 7 meses. Meu Deus. Todo mundo pegou Covid, foi uma situação muito difícil. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha passado o primeiro período de 6 meses lá na comunidade. E ele já saiu da comunidade, estava trabalhando numa padaria, na padaria do seu Ares. Uhum. E ele ficou 3 dias trabalhando na padaria. Depois ele saiu e disse, não, vocês chegaram aqui, agora eu quero ficar com a minha família. Aquela conversa de sempre, eu tenho renda e eu vou ficar com vocês e a gente vai fazer outras coisas juntos. E eu cheguei aqui e já comecei a procurar coisas para eu fazer, porque eu tinha um salão lá em Bauru, então eu já comecei a procurar e divulgar o meu trabalho aqui. E com 4 meses que ele tinha saído da comunidade terapêutica, ele teve uma recaída. E eu tinha dito para ele que era a última vez. E eu sou uma pessoa que eu demoro muito para tomar uma decisão. Mas quando eu tomo, ela é definitiva, eu não volto atrás. E na primeira noite que ele usou droga, que eu disse para você, dentro do quarto, com eu e os meus 2 filhos dentro, eu falei, não, aqui não. Aqui não mais. E aí, naquele momento, eu senti um senso de responsabilidade de proteger os meus filhos. Porque eu não sabia o que podia acontecer. Porque a droga te causa alucinações, te causa várias coisas. E, de repente, você olha para uma criança, vê que ela acha que ela é um inimigo, um doido, você pega uma faca e mata. Para você fazer isso uma caixinha de surpresa, né? Então, você nunca sabe o que pode acontecer. E eu automaticamente peguei os meus filhos. A gente morava na frente, a minha tia no fundo. Tirei algumas coisas de lá e fui pro fundo, na casa da minha tia. Em 10 dias ele acabou com tudo que tinha dentro de casa. Tudo que eu tinha trazido, economias que eu tinha feito, minha conta era conjunta com ele. Então, tudo, até o bujão de gás de casa ele levou pra biqueira e vendeu tudo. Tudo. Até que um dia, a minha tia estava trabalhando fora, assim, à noite ela não ficava, ela dormia com uma senhora. E eu dormi com a Manu. E o José tinha ido dormir na casa do Marcelo, que ele era muito amigo do Samuel. Sim. E de noite ele arrombou a porta do quarto da minha tia e levou a televisão dela e alguns pertences da minha tia.
E aquele dia eu chorei muito, porque eu falei, enquanto estava me atingindo somente, eu seguro a bronca, mas começou a pegar minha família, cara, aí é difícil. Minha tia é uma mulher sozinha, aposentada. Falei, não dá. Sacrifício, né, pra arrumar as coisas. Não dá, eu não posso deixar essa situação. E eu comecei a orar, Senhor, me dá um escape. Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer, Senhor? Esse homem aqui na frente de casa, roubando tudo, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Falei, Senhor, chega, não tenho força mais, não tenho força para orar. Não tenho força para te pedir mais nada. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia pedir, eu já pedi. E aquele dia, a esposa do Marcelo chegou em casa, a Kátia, com o Samuel e o José. E ele estava louco, pedindo a chave da moto, que ele queria ir para a biqueira, ia levar minha moto na biqueira e ia deixá-la lá. Uhum. E aquele dia o Senhor falou, não, a moto não. E eu falei, não, a moto não. E ele chegou, o José entrou, abriu a porta para eles entraram. E o José falou, o que foi, mãe? O José tinha 7 anos. Eu falei, filho, como eu nunca menti para ele, sempre fui muito verdadeira. Papai de madrugada entrou aqui, arrombou a porta do quarto da tia e levou a televisão da tia e alguns pertences. E naquele dia o José olhou para mim e disse, mamãe, se hoje você não chamar a polícia para o papai, eu chamo. Porque aquilo que o papai fez é muito errado. Uau. E a gente não pode concordar com isso. E eu olhei para ele e falei, filho, você tá certo. Nós vamos resolver isso agora. E naquele momento eu já liguei para a polícia foi lá. E aquele dia começou um outro processo. Porque aquele dia eu consegui tirar ele de casa. Mas foram tempos muito difíceis depois disso. Ele saiu, a polícia, era uma policial feminina ainda, a policial feminina colocou ele para fora. E ele disse para ela, não tenho para onde ir. Ela disse para ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu tive que fazer uma protetiva contra ele. Eu tive que viver tempos muito difíceis depois disso. Porque ele me ameaçava, ele ia em casa, ele ficava me pedindo dinheiro, ele andava de madrugada em cima do meu telhado. Ele quebrou a janela da minha casa, ele botou fogo na minha janela. Foram tempos, assim, muito difíceis aqui, de muita vergonha. De muita vergonha. Os meus vizinhos, assim, hoje eles olham pra mim e eles falam, cara, tu é muito guerreira. Porque eles acompanharam de perto. O meu vizinho de frente, muitas vezes disse pra mim que ele andava com uma faca no telhado da minha casa e falava, ela vai sair daí amanhã e eu vou matar ela. E ele falava, cara, vai embora. Vai embora, tua esposa é uma mulher tão bacana. Ela não faz nada. E ele xingava, falava, ela é uma vagabunda. Sabe, ela deve estar com um homem dentro. E ele falava pra ele assim, cara, eu nunca vi tua mulher com ninguém aqui. O único cara que entra aí é o irmão dela e os sobrinhos dela. Ela sai daqui com as crianças e vai pra igreja. E ela volta. É tudo que ela faz. E ele falava assim, mas um dia eu ainda pego ela. Um dia, vocês vão ver quem ela é. E aí foi uma luta. Ele foi preso a primeira vez. A primeira vez que ele foi preso, ele ficou um dia preso, né? Porque era réu primário. E quando ele saiu com a vara de soltura. Foi lá na minha porta e jogou na porta. E disse, guarda isso aí pra mim que eu vou precisar. E me dá R$10 que eu quero fumar. Eu olhei pra ele e falei, não mais. Agora não mais. E assim foi, eu liguei pra polícia de novo, a polícia veio, pegou ele de novo, ele ficou preso de novo, ele saía da cadeia, ia direto na minha casa, eu chamava a polícia, ele foi preso de novo. A última vez que ele foi preso, eles descobriram na cadeia que ele estava preso por descumprimento de Maria da Penha. E aí ele apanhou muito. Quebraram o maxilar dele na cadeia, ele tem marca até hoje aqui no maxilar. Foi bem difícil. Ele ficou 67 dias preso, 40 dias ele ficou na enfermaria, porque ele não conseguia andar. Bah. Quebraram as pernas dele, foi uma surra e tanto. E aí ele saiu da cadeia, nunca mais ele foi na minha casa. Nunca mais.
E aí um dia eu encontrei com ele na rua. A hora que ele me viu, ele já levantou a mão e fez assim: fica tranquilo, eu nunca mais vou atrás de você. Eu já aprendi. Daquele dia em diante eu tive um pouco de sossego, porque eu confesso pra você, eu não tinha paz pra andar na rua, eu não tinha paz pra caminhar na praia, eu não tinha paz pra ir em nenhum lugar com as minhas crianças, porque eu tinha muito medo do que podia acontecer e do que ele podia fazer. Mas a partir dessa quarta vez, Deus começou um processo comigo de reconstrução da minha vida, das minhas coisas. Então eu digo que esse processo começou quando eu comecei a entender aquele versículo que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei a viver de fato uma libertação. Porque pra gente que é a família do usuário, não é fácil ver o usuário do jeito que tá. Tem muita gente que fala pra mim assim: mas é muito fácil largar o usuário, deixar ele na rua. É uma opção dele. Foi ele que quis viver assim. Eu falo, ele tem condições financeiras de alugar um lugar e morar. Mas ele decidiu viver na rua. Então, a gente não pode ajudar quem decidiu não ser ajudado. A gente tem que ajudar quem deseja ser ajudado. E depois disso, ele já foi internado mais 7 vezes. Na última vez, ele até tentou uma reaproximação com as crianças, mas não dá. Enquanto a mente dele não virar e a chave não virar, ele não vai conseguir. E eu entendi com esse processo todo em que Deus tem os seus processos conosco. O casamento foi uma escola de crescimento para mim. Mas a maternidade foi o maior discipulado que eu aprendi. Uau. Porque você pega uma criança ali e você começa a amamentar. E assim é um novo convertido. É assim quando nasce alguém para Jesus. Você não pode chegar para um novo convertido e falar: a Bíblia está aqui, o louvor está aqui, leia a Bíblia, ora e escuta um louvor que vai dar tudo certo. Discipulado é maternidade. É quando você começa a cuidar, desde pequenininho. Quando você começa a dar leite. Quando você começa a fazer todo o processo que uma mãe faz. Então hoje eu entendo, quando eu vejo uma pessoa nascendo de novo, eu me lembro dos primeiros dias do José e da Manu. E eu entendo que é um pastoreio hoje de verdade. Porque hoje eu pastoreio os meus filhos. Amém. Então, assim, eu digo que a minha história, ela não é uma história bonita de ser contada. É uma história difícil. É uma história sofrida. Mas é uma história que gerou um testemunho gigante. Porque eu sei, pastor, e eu vou viver para ver os meus 2 filhos no altar. Eu vou viver para ver eles sendo pastores. E tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu estou semeando, eu estou semeando por eles. Porque tratar comigo, Deus trata todos os dias. E hoje eu tenho maturidade para entender o tratamento de Deus. Mas com eles, não. Eles precisam entender Jesus como um pai amoroso. Mesmo que eles não tenham tido um. Eles precisam entender o caráter de Cristo como um caráter que transforma. Como um caráter que traz vida no meio do caos. Como que eu vou apresentar Jesus como pai para uma pessoa que não teve pai? Como que eu apresento Jesus? Como eu apresento o Espírito Santo Consolador para quem nunca teve consolo? Então, o que o Senhor quis gerar em mim, nesse processo todo, foi: filha, eu quero trazer para o seu coração sensibilidade, para que você possa levar a minha palavra. Para que quando chegar uma prostituta perto de você, você entender que ela não teve o amor de uma mãe. Não é culpa dela. Ela fez escolhas na vida, sim, mas pautadas na vida que ela viveu. Quando chegar um drogado perto de você, você vai entender como tratá-lo. Porque você entendeu o amor de Jesus. Então, todo esse processo que Deus gerou na minha vida e no meu caráter foi para formar em mim a mulher que eu precisava ser. Para que Deus transformasse coisas dentro do meu coração. Porque a gente, apesar de viver na igreja, a gente não é perfeito. A igreja é um hospital e a gente precisa entender isso. A gente não vai na igreja para encontrar pessoas perfeitas, até porque se ela fosse perfeita, eu não poderia estar lá. Sim. Jesus é o único perfeito e por isso ele é o Senhor da igreja. A igreja é feita de pessoas imperfeitas.
E eu nunca vou a uma igreja procurando perfeição nas pessoas. Eu vou buscar um só, que é perfeito. E eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que Ele faz, porque Ele tem feito em mim todos os dias. Hoje, eu vivo uma vida de paz com os meus filhos. Hoje nós vivemos uma vida feliz. Hoje eu sou tão grata a Deus por todos os processos que eu vivi. Porque todos esses processos me levaram no lugar que eu estou hoje. E eu sei que esse é o lugar que eu sempre deveria estar. Um coração rendido a Jesus. Uma mulher plena, satisfeita, uma mulher curada. Uma mulher que eu posso dizer para você assim, eu não temo o que vem. Porque eu sei que quem está no meu futuro me esperando é Jesus. E se Ele está lá, eu só posso esperar coisas lindas no meu futuro. Eu continuo adorando a Jesus em toda e em qualquer situação, porque Ele é digno de adoração. Uau. Amém. E as minhas escolhas todos os dias são, Senhor, eu escolho te amar. Senhor, eu escolho ser dependente do Senhor. Senhor, eu escolho te adorar. Mesmo que a figueira não floresceu, mesmo que as coisas deram errado, Senhor, a situação não está favorável, mas eu escolho te adorar todos os dias. Eu escolho levantar um aleluia na presença do inimigo. Eu escolho dizer que Ele é bom no meio do caos. Eu escolho dizer que Ele tem misericórdia quando o homem não tem. Eu escolho dizer que Ele é provedor quando tudo tem faltado. Não tem faltado amor, não tem faltado graça, não tem faltado paz. E essa é a minha história. E eu não posso terminar de dizer ou de contar qualquer coisa na minha vida sem antes entregar para Jesus toda a glória que Ele merece. Amém. Porque se eu sou uma mulher hoje construída, se as pessoas enxergam em mim hoje um caráter tratado, é porque Ele teve muita paciência comigo. E Ele me tratou. Ele me curou quando muita gente decidiu não estar perto. Ele esteve. Quando a separação me tirou de algumas mesas, o Senhor me trouxe para mesas que realmente eram as mesas que eu devia estar. Hoje eu tenho poucos amigos. Conto nos dedos poucos que o Senhor me deu, mas eles são suficientes. Amém. Hoje eu tenho Sara Raquel, que é uma amiga incrível. Sara e o Jean são meus amigos. Hoje eu tenho o Will e a Rafa, que são meus amigos. São pessoas que eu conto. Hoje eu tenho a Juliane e o Felipe, que são pessoas incríveis. Esses 3 casais são aqueles que me levantam em oração quando eu não estou bem. São aqueles que me ajudam, que riem comigo, que choram comigo. E essa é uma lição que eu deixo para você. Escolha seus amigos. Escolha as pessoas que vão chorar e que vão rir com você, porque você vai precisar delas. Caramba. Você contando, né? Eu vi esse lado, né? O outro lado, né, mano? E graças a Deus, Deus teve misericórdia e meu posicionamento também. E eu sou curado hoje em nome de Jesus em relação à dependência química. Eu falo sempre isso porque eu tenho isso no meu coração. Mas você começou a contar e aí eu comecei a louvar o Senhor. Sabe por quê, mano? Porque Deus não permitiu que meus filhos passassem por isso. Exatamente. Porque, pô, cara, se o amor por um filho não dobrar, cara, caramba, aí é porque realmente o inferno, ele tá com todos os demônios governando todas as áreas da vida, da mente, do coração. E eu sei o quanto é difícil, sabe, mano? A gente querer lutar, a gente querer fazer diferente, não conseguir. Então, é um outro lado também que eu não julgo, não sou ninguém para julgar. Eu sei que é extremamente difícil. Mas eu também sei que todo encontro com Cristo muda vidas. Sim. É impossível ser o mesmo. Se realmente querer de verdade, sabe? Não de ouvir falar, mas entender que Saulo virou Paulo e aquilo é real. Sim. Entende? Deus, ele pode te arrancar qualquer coisa instantaneamente, em segundos, se Ele quiser. Sim. Mas eu também sei que tem muitas situações que existe um processo.
E dentro desse processo precisa muito de uma perseverança, né? Os 10 leprosos é um exemplo disso, porque foi o único milagre que Jesus não disse seja curado. Eles vão até o sacerdote. E a palavra diz que no meio do caminho eles viram que estava curado, então eles caminharam um pouco. Sim. Né? E eu acho que falta para muita gente que está sofrendo com isso, mano, é entender que a gente precisa caminhar um pouco. Mas pastor, por que caminhar um pouco? Porque a droga, ela tira isso, mano. O princípio, o sentimento, endurece a mente. Tu já não consegue enxergar mais nada. Então eu creio que o caminhar um pouco é Deus configurar de novo coisas na tua cabeça, coisas no teu coração, tu entender os processos, tu entender aquilo que realmente te judia. Porque quando eu passei por uma comunidade terapêutica, mano, foi a única que eu fiz, graças a Deus. Amém. De 9 meses, e não tinha Cristo. Era só sobre 12 passos de NA, de AA, de amor exigente, e que, se tu entender, é extremamente eficaz também. Mas o poder superior que falavam lá poderia ser qualquer coisa. Poderia ser a lâmpada, poderia ser o sol, poderia ser a lua. E as pessoas tinham que se agarrar no poder superior. Mas não dizia propriamente Jesus, Deus. E aí eu passei 9 meses lá, mano, estudando, tentando entender como é que algo cabia na palma da minha mão, me governava como eu fosse um joystick. E eu saía às vezes para ir na padaria, aparecia 3, 4 dias depois de casa. Meu Deus. Como é que um negócio que não pensa me governava? Porque quando eu entrei dentro daquele lugar, falaram assim para mim, olha, a estatística é essa, dentro dos 30 que você vai estar aqui, somente um vai ficar em pé. E eu disse, nossa, eu tenho que ser esse um, cara. Eu tenho que ser esse um. Porque agora, nesse exato momento, meu pai, minha mãe, minha esposa, está todo mundo sofrendo, pagando um valor absurdo, porque não existia comunidade como existe hoje, né? Que o governo paga, que a prefeitura paga, que isso. Não, era do bolso dos pais. Depois, lá pelos 6 meses que tu conseguia ganhar um auxílio-doença, que tu conseguia pagar com aquele auxílio-doença, pagar a comunidade. Então, eu vi o meu pai e a mãe sofrendo. Eu via, cada vez que a minha esposa ia lá, eu vi o olhar de desespero dela. Eu disse, cara, eu tenho que tomar um posicionamento, só que ao mesmo tempo, mano, eu via gente que passava 9 meses, saía num dia e voltava no outro. Eu sentia um medo, que você não tem ideia, um medo tão grande. E nesse medo, mano, é o que me ajudou a estar em pé até hoje. Porque eu consegui transformar esse medo em algo que não sei se é essa a palavra, que me desse um imã ao contrário, assim. Eu não conseguia, porque cada vez que eu chegava perto de sentir algo, de movimentar algo nesse sentido, via aquele medo, eu disse, cara, não, eu saía correndo. Então, às vezes eu conservar o medo de algumas coisas ajuda. Sim. Entende? É o temor, né? É o temor. É o temor. A gente entende como medo. Eu falo que a criança, ela nunca começa temendo. Ela começa a ter medo. Você ensina ela a temer com medo. Sim. E depois ela começa a entender. E assim somos nós. É verdade. E nesse meio todo, assim, foi passando os anos. E eu entendi que eu nasci para uma coisa, cara. Eu nasci para viver para Cristo. Sabe, eu não consigo ver minha vida longe daquilo que se criou em minha volta, sabe? É minha família, trabalho, igreja, casa, trabalho, e tá tudo certo. É isso. Entende? Pra mim tá tudo certo. Porque no momento que você começou a falar ali, eu comecei a me lembrar, disse, cara, se eu não tivesse feito que... Meu Deus, só em sonhar que de repente meu filho pudesse me ver, me enxergar num estado totalmente deplorável, assim, eu acho que, cara, pra mim seria o fim, assim. Mas eu também entendo que tem coisas que não são, assim, instantâneas, né? Existe um processo, e esse processo ele vai ter que ser feito, mas
Eu escutei um dia de um ancião que ele disse para mim: se ainda há fôlego de vida, há esperança. Sim. Se ainda está de pé, ainda há esperança. Então, eu acho que, diante de tudo aquilo que tu viveu, mana, a mulher que se tornou, diante de tanta dificuldade, diante de tanta... Porque assim, eu com certeza, eu posso dizer isso com propriedade. Tu resumiu o resumo do resumo aí daquilo que tu viveu negativamente. Sim. Né? E eu acho que nem precisa muito dar ênfase para aquilo que Satanás fez, mas aquilo que Jesus fez, né? Exatamente. As crianças estão sadias, estão felizes, né? Eu acho que a oração da gente é que seja uma alma que seja alcançada de uma forma extremamente sobrenatural. Mas acima de tudo é saber que o que ele fez na tua vida, existe um povo, gente, um povo de mulheres, de mães, que precisa escutar, sabe? Sim. Escutar que o posicionamento, ele às vezes é eficaz para muita coisa, tanto para um lado como para o outro, né? Mas o que eu queria te perguntar, mana, é que diante de tudo isso que você viveu, quando foi o start, assim, o start de Deus na tua vida, assim, de não na função só em relação ao casamento, né? Mas o start de Deus de entender que a tua vida, ela teria que ser simplesmente exatamente como Deus projetou do tempo da princesinha do pai. Lembra? Porque de repente hoje você não está casada, você hoje vive, você é mãe e o pai dos seus filhos, mas em compensação aí dentro, eu tenho certeza que nasceu a princesinha. Exatamente. Como é que foi esse start? Cara, eu tava bem desacreditada de igreja e de pessoas. E aí eu fui convidada, eu estava em casa, eu sempre tive a minha comunhão com Deus. E já tinha me falado muito da igreja que eu vou hoje, é a Embaixada. E um dia eu estava fazendo o meu devocional e eu escutei o Espírito Santo falar comigo: hoje você vai na Embaixada. Eu até olhei para o lado e falei: oxe, parece que tem alguém aqui no quarto, né? Uau. Terminei meu devocional e falei: amém. E eu ouvi a voz de novo: hoje você vai na Embaixada. Aí liguei para um amigo meu, baixista, que vai lá, pro Lu, e falei: Lu, e aí, qual que é da Embaixada? E ele falou: pô, mano, é legal lá, tudo bacana, é um culto rápido, sucinto, pastor Michael é uma bênção, tudo. E falei: mano, mas é o seguinte, cara, eu gosto do reteté, eu gosto entendeu? De música da Cassiane, eu gosto dessas coisas, então, assim, acho que Embaixada não é muito pra mim. Ele falou: mano, vai lá, vai que você gosta. E eu já tinha feito um combinado com Deus, assim, de que eu iria em qualquer lugar, mas que eu queria estar num lugar onde os meus filhos se sentissem em casa. E eu tinha ido em várias igrejas e todas as vezes que eu chegava no carro eu falava: e aí, crianças, vocês gostaram do culto? Gostaram do Kids? Eles: não, mamãe, a gente não gostou. E às vezes era até uma igreja que eu tinha gostado, sabe? Mas eles não gostaram e o meu combinado com Deus era com eles. Entendi. E aquele dia eu fui com eles na Embaixada à noite. E cheguei lá, assim, as crianças foram pro Kids, coloquei eles no Kids e fui assistir o culto. E o pastor Michael, aquele dia, ele disse assim: quem está disposto a ficar comigo aqui mais um tempo? Porque hoje o culto vai ser diferente. Porque hoje o Espírito Santo de Deus vai descer nesse lugar. Uau. E ele pregou sobre a fenda direcional, a fenda dimensional entre o céu e a terra. E ele pregou sobre o Pentecostes, ele pregou sobre o avivamento. E o fogo desceu naquela igreja, pastor. Foi um mover de Deus, assim, pessoas caídas no chão. Tu não queria reteté? Foi um lugar incrível. E foi o Espírito Santo falando comigo: era isso que tu queria, tá aqui? E eu falei: amém, Senhor. Então, amém. Mas a resposta das crianças não é minha. E eu cheguei no carro, como sempre fazia, falei: e aí, crianças, vocês gostaram do Kids? Os dois responderam para mim: mamãe, a gente amou o Kids, a gente pode ser dessa igreja. Então, por isso que eu digo: valorizem o ministério infantil da igreja de vocês. Uau. Porque eles são a porta de entrada de todas as famílias. Amém, verdade. Porque os pais podem decidir estar no culto, mas quando as crianças decidem, nada para elas. É verdade. E hoje os meus filhos estão lá, fazem parte do Coral Kids. Os dois cantaram agora pela primeira vez juntos. Que bênção. Num evento que tivemos agora.
E desde esse momento em que eu fui para a igreja novamente, eu me abri para o Espírito Santo me tratar. Eu larguei as minhas defesas, eu deixei as minhas reservas e falei, Senhor, eu não tenho tempo, nem vontade, nem idade mais para lutar contra aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então, eis-me aqui, faz o que o Senhor tiver que fazer. E logo teve o CAP, que é um congresso de avivamento profético. E eu fui para o CAP de coração aberto e recebi muitas palavras ali. O Senhor me tratou de várias formas, de várias maneiras, e desde então eu tenho deixado o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Uau. Deixei de ser a Ana para ser a filha amada do Pai. Uau. Deixei de ser o título de ser uma mulher separada para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Deixei de ser aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse para ser uma mulher segundo o coração de Deus e dependente dEle. E estou em construção. Tenho deixado o Senhor fazer, e mesmo que em algumas áreas da minha vida eu ainda não esteja vendo, eu sei que Ele está no controle, que Ele está fazendo. Então eu falo que o ponto de decisão é quando você permite. O Senhor fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Glória a Deus. Manda, eu tô... Deus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Amém. O que eu queria, mana, que tu passasse pra gente ir já pro final, que com certeza muitas mulheres estão passando por isso hoje, é que tu passasse uma palavra, tu falasse algo sobre aquilo que tu viveu por muito tempo nessa disfunção familiar, sabe? Porque com certeza muitas vezes, sem tu querer, tu teve que vestir a calça do cara. Sim. Entendeu, mano? Pra falar bem o português, tu teve que assumir posicionamento que seriam dele, né? Exatamente. E isso traz uma disfunção muito grande mesmo para dentro da casa, da família, desorganização dos filhos, né? E eu queria que tu... Porque assim, com certeza tem muitas mulheres que estão sofrendo sobre isso hoje, né? Sim. Estão vivendo isso hoje. O que tu poderia passar, assim, em relação a isso, mano? Como é que tu lidou com tudo isso? E, assim, o principal, como é que tu conseguiu conservar essa estrutura de família para os teus filhos? Que eu acho que isso que é o mais... Que Satanás, acho que é o mais que ele tenta desconstruir, né? Eu falo que uma mulher construída por Deus, ela não é desconstruída por nada. Uau. Então, quando você deixa Deus construir as tuas bases, e você tem bases sólidas no Senhor, você consegue passar por qualquer situação. Eu digo, é uma frase que eu levo para minha vida, pastor. Quando Jesus não é suficiente para você, nada mais é. Então, não adianta você buscar apoio no seu casamento. Não adianta você buscar apoio na sua frustração. Não adianta você buscar apoio no seu medo. Se Jesus não for suficiente, o seu marido não vai ser. Verdade. A droga dele não vai ser. Sabe, os momentos que você se sente sozinha, é Jesus que está lá. Os momentos em que você sente medo, Jesus também está lá. E eu acredito que você precisa ter muita clareza na sua cabeça dos seus limites. Porque você não pode passar os seus limites. Porque a hora que você passa esse limite, você se transforma numa pessoa que você não precisa ser. Entendeu? E eu digo assim, que eu já vi casos de pessoas que ultrapassaram o limite e hoje estão mortas. Já vi muito caso de feminicídio, de pessoas porque a mulher, ela não foi feita para enfrentar o marido. Ela foi feita para viver no lado dela, como ajudadora idônea. Mas desde que o seu marido não se submete a Jesus, a sua submissão volta para Jesus. Então, assim, o conselho que eu entrego hoje, que eu deixo para as mulheres é: não queiram viver a vida do seu parceiro. Apesar de você viver com ele, ser um com ele, você tem uma vida. E você tem Jesus. Cuida da sua salvação. Cuida do seu dia a dia. Tem os seus momentos de oração. Tem os seus momentos de entrega com o Senhor. Porque isso vai fazer toda a diferença mais para frente. Eu não estou levantando aqui bandeira de separação de maneira nenhuma. Porque essa não é a bandeira que eu quero levar. Sim. Mas eu quero manter a bandeira do equilíbrio, da sobriedade. E dizer para você não carregar uma cruz que não é sua. Jesus já carregou a nossa. A gente não precisa carregar mais a cruz de ninguém. Então,
Se é que você consegue, eu não consegui. Se é que você consegue viver uma vida feliz e não se importar com as situações, continue vivendo. Mas é praticamente impossível você entrar nessa guerra e não sair machucado. É uma dor muito grande que você carrega se você quiser viver uma vida que não é sua. Deus entregou um fardo para cada um carregar. Carregue o seu com alegria, com excelência. Porque enquanto eu tive o meu marido e a minha família dentro de casa, eu vivi na excelência. Porque a Bíblia fala que nós precisamos fazer as coisas como ao Senhor e não como aos homens. Então eu sempre fiz para o Senhor. E sempre gerei nos meus filhos esse caráter. Tanto é que hoje eles oram pelo Pai. Amém. O meu filho, todos os dias que ele vai orar, ele fala: Senhor, eu te agradeço por esse alimento que está sobre a mesa. Senhor, eu te peço para aqueles moradores de rua que não têm o que comer, que o Senhor prepare para eles. Uau. No Natal e no Ano Novo nós oramos. E nós colocamos sempre ele na presença de Deus. Mas eu não posso decidir por ele. Hoje eu tenho 2 filhos para cuidar, para amar, para educar e para ensinar nos princípios. E eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Então, se os meus filhos querem viver o princípio, se eu quero que eles vivam uma vida com Deus, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu não posso, na minha casa, dentro da nossa casa, ninguém vive mentira. Lá somos nós de verdade. E eu quero que eles enxerguem em mim todos os dias uma mulher construída no Senhor. Uma mulher que não quebra princípios. Uma mulher que vive uma vida que louva ao Senhor, que agrada ao Senhor. E eu acho que é sobre isso. O princípio para a vida é você honrar o Senhor em tudo que você fizer. Amém. Mana, obrigado. Obrigado de verdade, viu? Obrigado por tudo aquilo que tu despejou aqui, né? Foram dores, né? Mas hoje é nítido que você está vivendo uma outra realidade de vida. Que Deus, mana, onde você colocar os pés e as mãos, que sejam abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém. Que você viva o melhor, assim, em todas as áreas da tua vida. Amém. Mas e o principal, que Deus conserve cada vez mais o destino dos filhos. Amém. Né? E que automaticamente eles possam ser referência, um testemunho vivo também. Amém. Né? Daquilo que eles passaram e daquilo que eles vão poder trazer como legado da mãe, principalmente da mãe, né? Amém. De tudo que tu se colocou para fazer e ainda está fazendo. A única coisa, mano, que eu coloco diante de Deus é que cada vez mais seja fortalecido pelo Senhor. Para enfrentar aí várias e várias batalhas, porque guerreiro é assim, mano. Guerreira, se ficar sem batalha, já tá tudo errado. É verdade, é verdade. Mas que se amenize, né? Sim. Obrigado, tá, mana? Deus te abençoe muito. Manda um abraço para todo mundo da tua família, Amém. Né? E sempre que precisar, você sabe. Pode contar com mais 2 amigos lá. Amém. Não só a família Maqui Podcast, mas também lá a Kelly, eu, a nossa família. Você pode sempre esperar um apoio, uma ajuda. Amém. Porque a ideia é essa, né? É sempre comunhão, é ferro com ferro. Sim, eu quero também mandar um beijo para os meus filhos, que com certeza estão Por assistindo. Favor. Uhum. A minha tia que segura minha corda aqui, que está comigo, que mora comigo. Que, Amém. assim, eu não tenho palavras para dizer Amém. o que eles representam, né? Então, se hoje eu estou me construindo, é porque eu quero deixar uma base sólida construída para eles. Um legado de fé, um legado de amor, um legado de paixão pela presença. Amém. É isso que eu quero. Deus abençoe, gente. Obrigado, mana. Amém. Pessoal, eu falei que ia ser incrível, né? É uma história doída, dolorida, né? Mas Jesus, ele é especialista, né? Em transformar tudo num caminho diferente, né? Hoje eu quero falar com todo aquele que de repente, com certeza Deus vai levar essa mensagem para as pessoas que estão com dificuldade em relação a alguma dependência, né? Eu acho que você de repente não tem ideia, e com certeza não tem ideia daquilo que Satanás faz na mente daquele que está escravizado, com qualquer tipo de vício, dependência, enfim. Essa disfunção familiar, isso que Satanás ele faz questão de destronar o posicionamento do homem e largar algo tão pesado em cima de uma mulher, aonde ela já tem um peso por si só, um peso, modo de falar,
de todo um desgaste, de um cuidado com os filhos, de um cuidado com seu filho, sua filha, casa, mantendo tudo sempre muito organizado, e ainda por cima tem que lidar com situações de ainda ter que falar com traficante, com agiotas, com pessoas que de repente nunca ela imaginou que tivesse que passar. Eu acho que antes de começar qualquer funcionamento atrás de algo que vai satisfazer a tua carne, eu acho que está na hora de pensar e repensar, gente, como que vai ser a sua família daqui a 2 meses, 3 anos, 5 anos, porque a ideia é essa, gente. A ideia é a gente prestar atenção naquilo que Satanás está pronto para fazer. Porque se parar para analisar, você já está nas mãos deles. Será que vale a pena entregar sua família também junto? Será que vale a pena entregar toda a estrutura familiar? Porque existem pessoas, mulheres posicionadas que vão encontrar em Cristo um posicionamento para poder manter a sua vida, sua mente ainda sadia, e outras que chutam o balde e não querem saber de mais nada, e os seus filhos são totalmente envenenados por sua atitude. Porque não tem como romancear uma vida de drogadição. São posicionamentos que são tomados e a gente precisa enfrentar uma realidade como um homem ou como uma mulher que escolhe esse tipo de vida. Satanás, ele já, de alguma forma, ele já te derrubou. Agora o problema é envenenar toda a estrutura emocional dos filhos, que vai ainda ter gerações e gerações e gerações que vão caminhar junto. Então, você que de repente vai pegar esse vídeo, vai ver esse vídeo, pense 2 vezes antes de ceder. Procure ajuda. E eu posso dizer com certeza algo que pode resolver a tua vida para ontem. Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.